Por que os jovens têm saído da igreja, né? É uma pergunta que muitos nem sabem o que responder por muitos estarem abandonando a fé. Mas vamos a alguns pontos aqui, eu creio que vai ajudar até você que é jovem a permanecer com Deus. Primeiro, a falta de relevância. O que significa isso? Muitos jovens, com as mensagens e as atividades na igreja, não alcançam. Então, primeiro, a mensagem tem que alcançar o jovem, né? Tem que levar ele a ter uma conexão com Deus, a ter um encontro com Deus, a ter uma experiência com Deus. Porque eu lembro que na minha época não tinha muito entretenimento dentro da igreja, não tinha muitos eventos, não tinha, vamos dizer assim, muitos eventos, muitas festas, não tinha muitas comemorações, confraternizações. E eu permaneci com Jesus. Por quê? Porque a mensagem me alcançou e realmente o Senhor Jesus entrou dentro de mim. Então eu vejo que hoje muitos têm se iludido com as coisas do mundo por falta dessa relevância de ter um verdadeiro encontro com Deus e da mensagem, que é o principal, que é a cruz, que é o Senhor Jesus, entrar dentro deles, entender o plano divino na vida deles. Segundo ponto, a religiosidade sem relacionamento, né? Muitas pessoas têm, entre aspas, uma religiosidade, mas não têm relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. Então a fé, ela é ensinada muito mais como um conjunto de regras do que realmente essência, princípios. Porque os jovens não querem religiosidade, eles querem realmente algo que alcance eles e que leva eles a terem um relacionamento mais próximo com Deus. Terceiro, muitas vezes falta de dúvidas, de tirar dúvidas e até de diálogo. Porque o que a gente vê hoje? Muitos jovens enfrentando conflitos, problemas em casa, com o pai, com a mãe, problemas na escola, na faculdade, problemas no relacionamento e muitos não conversam e não encontram espaço para tirar suas dúvidas. Então, isso também tem levado muitos a se afastarem, né? Outra coisa, escândalos, né? Hoje existe, infelizmente, nas igrejas, a má conduta de muitos líderes religiosos e a decepção tem tirado também muitos jovens da presença de Deus e da igreja. A má conduta de muitos líderes e pastores, e seja bispo, seja um líder de célula, porque eu tenho até uma jovem que está passando por isso. Um mau exemplo, a má conduta de um líder de uma célula tirou ela da igreja, mas graças a Deus hoje ela está aqui com a gente. Influência cultural digital. Eles valorizam mais a liberdade, a autoexpressão, o individualismo, do que os valores e até entram em conflitos com os ensinamentos da Bíblia, né? Muitos estão se perdendo por causa das ideologias e também por causa da exposição na internet. Então veja que hoje a influência cultural e também digital muitas vezes tem levado ao conflito de não entender o que é a palavra de Deus na sua essência, nas suas raízes. Isso tem feito muitos se afastarem de Deus. E por último, né, ausência de discipulado. O jovem ele precisa ser discipulado, precisa ser investido no jovem, na formação dele, na caminhada dele com o Senhor Jesus, para que ele possa permanecer e não cair nas tentações e no colorido desse mundo, porque realmente o mundo é muito atrativo. Então, é muito importante para que o jovem não afaste, ele seja discipulado e realmente
se volte para o Senhor Jesus de uma forma real e verdadeira. Por exemplo, quando Deus escolheu José, ele era jovem. Quando Deus escolheu Davi e ungiu Davi, ele era jovem. Um adolescente, 17, 16, 17 anos. Quando Deus chamou eles eram jovens. E por que eles não se perderam? Porque eles manteram a fé deles intacta e a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus. Então, é muito importante trabalhar sobre o discipulado com os jovens, tá bom? Deus abençoe você que é jovem e vamos de fé em fé.